Vamos agora dar exemplo dessa etapa 6, né, a respeito da avaliação dos impactos. A gente tinha dito que essa avaliação ela foge um pouco da competência do empreendedor e de sua equipe, porque ela tem esse caráter mais subjetivo. Vejam só. O primeiro exemplo diz assim: devido ao despejo de efluentes e mesmo após tratamento, a concentração de zinco nas águas do corpo de água receptor deverá atingir 10 miligramas por litro nas piores condições de diluição, ou seja, com vazão mínima num período consecutivo de 7 dias e período de retorno de 10 anos. O segundo exemplo diz: como o empreendimento implicará a drenagem completa da área úmida conhecida localmente como Brejo do Matão, a espécie Brejos brasiliense, certamente descrita e considerada endêmica da região, correrá sério risco de desaparecer. O que significa 10 miligramas por litro de zinco e a destruição de uma espécie? O que isso significa para a população local, para a população do mundo, né? Para o mundo inteiro? O que é pior? Sobre o primeiro exemplo, a concentração de zinco representa um risco para a saúde da população ou dos organismos. É preciso avaliar sobre isso, né? Isso é mensurável, isso não é juízo de valor, isso é mensurável. A gente sabe que substâncias são consideradas poluentes a partir de uma determinada concentração que elas começam a prejudicar a população humana e os organismos que vivem ali. E a gente sabe que alguns desses componentes tendem a bioacumular-se ao longo das cadeias alimentares. Então, é importante que hajam especialistas com conhecimento suficiente para definir se essa concentração de zinco pode ser prejudicial para a saúde da população ou dos organismos. Isso é um ponto fundamental. O segundo exemplo: quais as consequências da extinção de uma espécie? Aí a gente vai precisar fazer especulação das consequências desse impacto, né? Naturalmente, essas consequências, né, no caso a extinção de uma espécie, ela tem impactos mais subjetivos do que do exemplo anterior, mais difíceis de serem julgados, né? A decisão que pesará se o impacto ambiental compensa os benefícios da intervenção, do empreendimento que está sendo planejado, será realizado com base nas audiências públicas, quando serão ouvidas, então, a opinião dos especialistas, das populações afetadas, do público interessado naquela temática, que não necessariamente reside no local, e dos consultores e órgãos ambientais. Então é ali que a avaliação dos impactos, o peso desses impactos positivos e negativos dispostos no EIA serão avaliados e julgados para ver se a decisão vai ser pela aprovação ou não do empreendimento. Vamos ao sétimo passo. O sétimo passo é o plano de gestão ambiental. Sétimo e último passo. É um conjunto de medidas necessárias em qualquer fase do período de vida de um empreendimento, com o objetivo de evitar, atenuar ou compensar os impactos adversos e ainda ressaltar e acentuar os impactos benéficos. Não nos esqueçamos que quando nós falamos de impactos, muitas das vezes a gente está se referindo aos negativos, mas existem os positivos, e o plano de gestão também tem o objetivo de ressaltar esses pontos positivos com a construção daquele empreendimento. As medidas mitigadoras são aquelas ações com a finalidade de atenuar ou minimizar os efeitos negativos de um empreendimento. Então, por exemplo, nós podemos sugerir
a medida a instalação de estruturas de contenção para evitar a erosão do solo, né? É uma medida mitigadora de um impacto, por exemplo, né? Na resolução do CONAMA, diz que todo EIA deve descrever essas medidas mitigadoras. E se elas já constam no projeto, lá naquele plano de trabalho que a gente falou no início das etapas, é importante que no plano de gestão haja uma avaliação da eficácia dessas medidas, se elas de fato estão sendo suficientes para minimizar impactos percebidos. Temos também as medidas compensatórias, que são aquelas medidas que são adotadas nos casos em que não é possível evitar nem minimizar um impacto. Então, eles são compensados de alguma maneira. Então, eles visam compensar perdas de elementos importantes do ecossistema, do ambiente construído, do patrimônio cultural ou de relações sociais. Então, por exemplo, se um empreendimento prevê a eliminação de vegetação nativa, ela pode ser compensada pela criação de uma área de proteção equivalente ou pela recuperação de uma área degradada. Então, cria-se uma área com tamanho igual ou superior àquela que foi suprimida da vegetação original, e pode ser sugerido a recuperação de uma área degradada, né? Sendo que, de preferência, essas medidas compensatórias elas têm que ser executadas próximo à área que está sendo impactada negativamente com a operação daquele empreendimento. E por último, aqui dentro do plano de gestão ambiental, é importante o realce dos impactos positivos, né? Que são os argumentos para que o empreendimento se concretize, porque ele trará benefícios à região em que ele ocorrerá. Então, por exemplo, é muito comum usar como argumento a geração, para a construção, para a aprovação de um empreendimento, a geração de empregos. De fato, eles acontecem, só que às vezes a população local que deveria ser beneficiada por aqueles empregos gerados não tem qualificação suficiente para ocupar aqueles cargos. Então, os empregos são gerados e às vezes são preenchidos por profissionais que não residem ali. Portanto, não são pessoas que foram afetadas pelos impactos negativos. Então, isso não é realçar impactos positivos, certo? Então, é muito importante ações de qualificação de mão de obra local, para que de fato as populações afetadas possam ser também as populações beneficiadas. Tem um ponto aqui que pode ser colocado também, que são recomendações de aprofundamento de alguns estudos realizados para o EIA, quando esses EIAs têm um grau de complexidade muito grande e eles vão sendo aprimorados, né, ao longo do tempo, inclusive no plano de gestão, ou quando o grau de desconhecimento também é muito intenso. Então, ele vai ganhando forma, né, o conhecimento do local, das consequências, vai ganhando forma ao longo também da confecção do plano de gestão e da colocação dele em prática, certo? O plano de monitoramento e acompanhamento, a gente viu que faz parte lá daquela etapa de pós-aprovação. O empreendimento já foi aprovado, então agora ele passa a ser monitorado e acompanhado. Isso é diferente do monitoramento da qualidade ambiental, certo? Então, nesse plano de monitoramento é feito um estabelecimento dos indicadores ambientais que permitem a comparação do comportamento desses indicadores antes e depois do empreendimento, certo? Então, a gente vai conseguir monitorar se a gente tiver parâmetros para isso, valores de indicadores ambientais pré-empreendimento e pós-empreendimento.
Daí, a partir disso, é possível fazer a verificação dos reais impactos. É possível também comparar os impactos reais com aqueles que foram previstos, para ver se eles são aproximados ou se houve uma previsão muito equivocada, então eles são muito distintos. É possível também subsidiar a intervenção, né? Então, com base nas informações geradas no plano de monitoramento, são gerados dados que subsidiam o órgão fiscalizador, os órgãos ambientais, a intervirem no empreendimento caso esses impactos ultrapassem os limites previstos. E o último ponto é avaliar a capacidade do EIA para melhorar futuros EIAs, porque afinal de contas essas experiências positivas podem funcionar para futuros EIAs e dar agilidade ao processo de futuros EIAs. Então é algo bastante positivo também. Para finalizar essa parte, eu coloquei aqui os custos dos estudos de impacto ambiental e o processo de AIA. A gente viu que os custos correm por conta do empreendedor e eles são oriundos das diversas etapas que todo o processo inclui. Então, por exemplo, boa parte do custo é inerente à elaboração do EIA, que a gente falou que é aquele que você tem que contratar uma equipe multidisciplinar, é uma etapa demorada, né? E ele é importante para a obtenção da licença prévia, né? Depois tem a organização das consultas públicas, que também gera um custo. A efetivação das medidas de mitigação e compensação também podem ser bastante onerosas em alguns casos. A confecção de estudos complementares, os subsequentes, já para a obtenção das licenças de instalação e de operação, né, do processo de licenciamento ambiental. E as etapas de acompanhamento, então a contratação de serviços de supervisão, auditoria e monitoramento também podem ser onerosos. Estimativas de estudos, né, promovidos pelo Banco Mundial estimam que os custos podem variar entre 0,1% a 1% do valor total do empreendimento, os custos com o processo de AIA, certo? Agora, eu quero que vocês acessem, através desse endereço, esse estudo aqui do Ministério Público da União, de uma escola superior, que fez um levantamento das deficiências em estudos de impacto ambiental. Aqui diz que é uma síntese de uma experiência. Vocês vão ver que nesse estudo eles avaliam cada uma dessas etapas que nós comentamos na aula de hoje e faz uma abordagem apontando quais são as principais falhas que têm acontecido nos estudos de impacto ambiental no Brasil em cada uma das etapas, tá? Então, eu quero que vocês façam a leitura. Depois, na aula síncrona, nós retomamos esse estudo para fazer uma atividade, ok?